Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jorge Bruno aqui mais uma vez em Fragmentos da Vida. E aí eu quero desde já te agradecer por tudo que você tem acompanhado aí no canal. Você tem visto aí os vídeos, tem curtido, tem se inscrito e é muito importante. Mas voltando aí a essa parte 2 aí, um pouco da minha vida, né, um pouco da minha história. Eu tô contando a minha história baseado no que algumas pessoas têm perguntado, tantos livros aqui atrás. E eu acredito que a ideia de falar sobre a minha vida é mais ou menos falar porque tantos livros aqui atrás, né? Minha voz está um pouquinho estranha, talvez porque eu tô um pouco resfriado e aí eu tô pegando leve aí até ir pra academia, né? As buscas ali. Quero convidar você para se inscrever no canal. Quero convidar você aí para estar me seguindo lá no Instagram, Giorgio Bruno, né? G-I-O-R-G-I-O, Giorgio Bruno 76. E também nós temos um canal ali no TikTok e agora estamos com esse canal aqui com vidas em fragmentos, né? Vidas fragmentadas, né? Então eu quero te convidar a estar seguindo aí. E vou começar então, sem perder muito tempo, a parte 2 da minha vida, né? Então, como terminei a primeira parte ali falando que eu estava na 4ª série primária, né? Com 21 anos de idade, tinha acabado de conhecer minha esposa, o qual nós somos casados hoje há 27 anos aí, temos um filho de 24 e somos muito felizes em nosso casamento, tivemos muitas problemas no casamento, também como todo casal tem, já pensamos em nos separar, nos afastar, mas a graça de Deus e o amor que temos um pelo outro fez com que o nosso casamento está hoje feliz. Somos uma família não funcional, somos uma família feliz, que cuida um do outro, que se abençoa, que ora um pelo outro. E aí, quando eu conheci minha esposa, a gente ia ali namorando, eu estava com 21 anos de idade, na 4ª série primária, e a professora Graça, como eu tinha falado, né, logo terminando a primeira parte, a professora Graça tinha me reprovado, né, porque eu colocava nome de lugares e nome de pessoas com letra minúscula, e aquilo ali foi um pouco chato, porque eu falei para ela, poxa, professora Graça, eu tô tão atrasado, eu não posso mais ficar perdendo tempo, né, e ela pediu, fica mais comigo aí 6 meses, Jorge, se aprofunda um pouco mais aí e tal. E aí eu me aprofundei realmente, comecei a me apaixonar pela leitura, comecei a gostar muito dos livros, fiquei ali com ela mais 6 meses até passar para a 5ª, eu estava fazendo supletivo, e aí eu passei no final do ano realmente, aí passei com boas notas, fui para a 5ª série, e aí fui estudar um pouco mais longe da minha casa, mas à noite também, supletivo, e aí fui 6ª, 7ª, 8ª, até o 1º grau eu fiz supletivo. Como eu tinha uma grande amizade com o pessoal da escola que eu estava fazendo, né, supletivo um pouco mais longe da minha casa, esse pessoal falou assim, pô Jorge, tu tem interesse de fazer faculdade? Eu falei, tenho sim, então não faz o supletivo, não faz 2º grau supletivo, faz normal, né, um ano, 1º ano 2º grau, 2º ano também, o 3º ano tu faz 1 ano, não faz supletivo. Eu falei, não, vou fazer isso então, já vou seguir o conselho dos professores. Acabou que eu ia sair desse colégio onde eu terminei o 1º grau, porque não tinha 2º grau, e no ano que eu ia sair, poxa, graças a Deus, passou a ter 2º grau. Então eu fiz 1 ano, o 2º ano e o 3º ano. 3 anos eu fiz o 2º grau normal, sem ser supletivo. E aí eu já engatei logo na faculdade, né? Eu estava na igreja, engatei logo na faculdade de teologia, né? Como eu costumo dizer, não foi um cursinho que hoje se tem muito a igreja, não é, na época não era a faculdade como tem hoje tem muitas faculdades, né? Desculpa. Hoje tem muitas faculdades que já tem a disciplina de teologia, né? Mas na época era restrito, né? Então, assim, eu fiz uma teologia muito boa, foram 4 anos, aprendi grego e hebraico, então foi a primeira faculdade que eu fiz. A segunda faculdade que eu via a fazer já foi pela Estácio ali, foi logística, né? Então, desculpa, mas esse resfriado realmente... Então a segunda faculdade foi a logística e a terceira que atualmente eu estou fazendo agora, já tem mais de 2 anos aí, é licenciatura em filosofia. Então devo terminar lá para 2027 mais ou menos, né? São 4 anos de faculdade, então estou fazendo licenciatura em filosofia e aí hoje a vida está maravilhosa.
Eu e meu casamento com a minha esposa estamos maravilhosamente bem. Nosso filho também agora é um ótimo filho, um filho maravilhoso, né? Então, a menina que foi a Jennifer, né, que eu fui pai com 17 anos também, ela hoje ela mora com a mãe, com o padrasto, né, em Rio das Ostras, né? E também nós temos uma boa relação, apesar de não ter um contato, nem uma afinidade muito tão grande, né? Minha mãe, eu moro aqui em cima da casa da minha mãe, né? Minha mãe mora embaixo. A gente não teve uma relação muito boa durante toda a trajetória da vida, mas em compensação eu continuo amando a minha mãe, né? A dona Genilda, como sempre falei, foi minha heroína. Minha mãe também teve uma dificuldade muito grande durante toda a trajetória da sua vida, e hoje também com todas essas correrias minhas, né, eu acabei tirando uma habilitação B, D, tenho muitos cursos com relação à área da direção. Eu sou hoje professor e mestre de yoga, né, ainda que não estou atuando mais como antes, mas eu às vezes faço aqui em casa mesmo para não ficar enferrujado. Eu também me formei agora como psicanalista, né? Sou psicanalista formado e já li praticamente a maioria de todos esses livros, e aí eu vou entrar nessa parte que onde tudo começou, né? Como eu vou repetir novamente, quando eu tinha 21 anos de idade, eu estava na quarta série primária, tinha sido reprovado, mas lá atrás a minha mãe tinha me tirado do colégio na terceira série, né? E eu estava trabalhando na obra com meu padrasto. Aí chegou um período, né? Foi logo nesse período de 21 anos de idade, né? Quando a professora disse que ela me reprovou porque eu botava nome de lugares e de pessoas com letra minúscula. Foi nesse momento que me deu um start, né? Foi nesse momento que eu parei para refletir, parei para pensar. Na época eu orei muito a Deus, pedi propósito de vida, pedi propósito de existência, e aí eu comecei a buscar na leitura. Aí comecei a ler, li o primeiro, li o segundo, li o terceiro, li o quarto, o décimo, e foi indo. Quando fui ver, eu estava aí, praticamente tinha vezes que eu estourava meu cartão comprando livro, né? Então, assim, não era nenhuma coisa sadia também, porque eu me viciei nisso. E aí eu cheguei a essa categoria aqui de livro. Ainda tem livros aqui mais para cima, como também ainda tem livro dentro do meu quarto, tem livro espalhado no sofá, né? Eu estou sempre lendo tudo, lendo tudo. Hoje, em 2026, né? Hoje é dia 7 de novembro de 2026. Hoje eu estou me dedicando mais a uma leitura hebraica, né? Porque a leitura hebraica é uma leitura santa, é uma leitura sagrada, é uma leitura do Antigo Testamento, né? E até também podemos encontrar Bíblias hoje aí que tem o hebraico do Novo Testamento, né? Então, assim, é muito interessante porque é uma língua muito original e ela nos faz entender mais o texto bíblico, nos faz entender mais a própria vida, né? A nossa relação. Então, assim, você imagina, lá atrás, né, quando minha mãe me tira do colégio, eu com, sei lá, meus 8, 9 anos de idade, me bota para trabalhar aí com meu padrasto, porque ela entendia que eu precisava de uma profissão, né? Eu precisava de ter saber alguma coisa, né, para ter que sobreviver no meio do mundo. A gente, quando é criança, a gente não tem muito bem o entendimento do que é sair para trabalhar na segunda-feira, enfrentar ônibus cheio, metrô lotado, encarar patrões. A gente acha que o colégio é a pior coisa que tem, né? Se a gente tivesse a capacidade de entender, né, que o colégio é um momento de recreação, estudar é algo maravilhoso, ninguém desvalorizava tanto o estudar, ninguém desvalorizava tanto o ler um livro, ninguém desvalorizava tanto o colégio ou a instrumentalidade que é a vida de um professor. Os professores são uma bênção de Deus e a gente não consegue enxergar isso até que a gente começa a encarar a segunda-feira. E aí, como eu falei, ônibus cheio, metrô lotado, e hoje eu praticamente também sou autodidata, né? Tem algumas matérias como química, física, né? Algumas coisas que são muito mais aprofundadas, que aí eu realmente preciso até de uma ajuda, de uma explicação, mas as demais outras matérias eu particularmente sou autodidata, né? Então, estou sempre estudando, estou sempre lendo. É mais do que um vício, é um hobby, é mais do que um hobby, é um vício. Estudar é bom. E hoje eu me considero um cara totalmente simples, tranquilo, uma pessoa do bem,
uma pessoa que sou muito família. Onde eu moro aqui é uma comunidade onde de vez em quando tem as suas incursões, né, policiais. E mas assim, eu sempre sou o tipo do cara que hoje eu tô trabalhando ou tô em casa ou no trabalho, só sai de casa para ir à igreja, ou saio de casa para ir ao trabalho e fazer minhas atividades físicas, né? Que eu vou para academia de manhã, logo 6 horas da manhã no primeiro momento, e também os finais de semana eu costumo correr. Então, assim, particularmente a minha vida é muito família, minha vida é muito casa, minha vida é muito leitura, assistir uma televisão, estar com a família. Eu acho que isso é a melhor coisa que tem. Já passei da idade, do tamanho, do peso, como dizia um amigo, né? Já passei da idade, do tamanho, do peso, e aí eu concluía com ele, né? Os poucos cabelos que tenho estão ficando branco. Inclusive, eu estou fazendo um vídeo sem o chapéu que eu gosto de usar, né? Ontem, eu também sou professor de Pilates, né? Cheguei a fazer 1 ano e meio de educação física, ainda esqueci de falar isso, né? Mas me formei como professor de Pilates, então dou aula no Pilates aqui chamado Pilates São Vito, aqui da Vila Kennedy, que é de um amigo meu, um grande amigo meu, Sandro, né? E sua esposa Cássia. Também de uma amiga também, da Renata, né? Então, assim, de vez em quando eu tô dando aula lá no Pilates, e aí ontem as meninas lá estavam falando, pô, tira o chapéu e tal pra gente ver, aí falou, pô, tu é careca, né? Eu nem me considero careca, né? Eu me considero calvo. Eu sei que mais pra frente vai diminuir mais, né? Senão eu raspava tudo. Mas aí eu falei assim, eu vou filmar hoje sem o chapéu, pro pessoal também às vezes tem curiosidade, né? Vai me ver sempre nos vídeos de chapéu, com chapéu, então acaba criando curiosidade na pessoa de saber como é que eu sou. Então tá aí a verdade nua e crua, né? Como eu sou, sem o chapéu. Mas na maioria dos outros vídeos vocês vão me ver com o chapéu. Eu gosto de andar, já criou um hábito de estar andando sempre com o chapéu para onde eu vou. Claro que ao adentrar as portas da igreja eu tiro o chapéu. Adentrar locais em que não é permitido também respeito e tiro. Não me sinto, não me acho feio, não me acho mal sem o chapéu, mas me criou um hábito e eu gosto de andar. Me sinto bonito também com o chapéu, então eu ando. Mas em contrapartida, pessoal, eu falei, né, de toda essa minha trajetória nesses 2 vídeos aí. Eu sei que tem pessoas que têm histórias muito mais complexas, que tiveram um passado muito mais cruel do que o meu, né? Mas cada um tem a sua dor, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu sofrimento, e essa é um pouco da minha história. Tem até algumas outras coisas, mas eu preferi ocultar porque não tem necessidade, não vai agregar, não vai trazer edificação, não vai ajudar. E também são coisas que eu passei por cima. E de uma certa forma, eu não gosto de falar do passado, né? Às vezes eu estou aqui. Eu sei que a gente não pode apagar, mas algumas coisas eu criei alguma técnica na minha mente, sabe? No meu cérebro em si, né? Que eu apago, deixo sumir, né? Então, às vezes eu tô conversando com a minha esposa, o meu filho, e eles falam alguma coisa do passado, e eu falo assim, pô, nem lembrava, nem... Outro dia conversando com um amigo, para você ter uma ideia, um amigo da igreja, o Dante, um grande amigo também, o Dante falou que eu tinha mania de dizer assim, pô, gente, eu sou burrão mesmo, eu não estudei nada, eu estudei só até a terceira série primária, eu sou burro mesmo. Eu usava esses tipos de termo naquela época. Eu falei, falava isso, Dante? Ele, pô, tu falava direto, cara. Então, assim, só que porque hoje eu não lembro disso? Porque eu resolvi apagar. A gente não deve ficar preso ao passado, a gente não deve ficar acorrentado com aquilo que de uma certa forma, só traz mais lembranças. Não traz lembranças que vão agregar, que vai abençoar, que vai edificar, que vai trazer algo frutífero, que de uma certa forma nem saudade vai deixar, simplesmente vai trazer só momentos ruins. Tá, eu sei que existe testemunhos, talvez até o meu testemunho aqui da minha história, você vai dizer assim, cara, mas tu é um milagre, você é um potencial, tu mudou, tu se superou, né? Todo mundo tem pessoas que têm um passado pior, mas você venceu o teu passado, lutou isso. Só que eu não gosto de lembrar, eu gosto de pensar no presente. Eu não fico me angustiando com o passado e nem muito menos me trazendo ansiedade do futuro, né? Porque as pessoas dizem aí que depressão é excesso de passado,
Estresse é excesso de presença e ansiedade é excesso de futuro, né? Eu particularmente, cara, eu não tô nem aí pro passado e me preocupo mais com o futuro um pouco do que com o passado. O passado acabou. Eu não tenho como apertar num botão e rebobinar, né? Isso aí é para quem usou na época fita que a gente rebobinava para entregar na locadora, né? Vai entender o que eu tô falando aí. Então, assim, não tem como eu apertar um botão e voltar ao passado e fazer de maneira diferente. Não tem como eu apagar o passado. E se o passado ele não agregou, ele não ajudou, ele não trouxe instrução, ensinamento, ele não trouxe uma boa compreensão, eu acho que de nada serve você ficar se lamentando pelo passado. Você deve agora fazer diferente. Você deve agora olhar para frente e mudar toda a tua estratégia, mudar toda a tua trajetória, mudar tudo aquilo que tem na tua vida e seguir em frente. É isso aí, independente do que você seja, tá? Ó, o Jorge, mas eu fui um ex-presidiário, eu fui uma mulher do presídio, eu fui uma ex-prostituta, eu fui, sei lá, cara, alguém que não presta muito nesse mundo. Cara, não me interessa o teu passado. E se não me interessa, eu acredito que você também tem que trabalhar esse exercício, não te interessar também o passado. Você tem que se refazer agora no presente. O passado é igual, como eu falo, dirigir o carro olhando pro retrovisor. Não dá, você vai bater, você vai se arrebentar, continuar batendo, repetindo as batidas no futuro, se você dirigir a tua vida olhando pro retrovisor. Você tem que olhar pro para-brisa à frente, que é uma imensidade. Você vê o para-brisa, o tamanho do para-brisa como é que é um quadradão grandão e o tamanho dos retrovisores direita e esquerda pequenininho. O passado pode ser só uma referência. Você tem que se preocupar com o teu presente olhando para o futuro. Eu tenho que construir o meu futuro no presente e esquecer tudo que ficou para trás. Assim como Deus diz que ele jogou no mar do esquecimento, lá onde nem o robô, nem o homem, muito menos consegue chegar. Então é isso aí, meu passado ele está lá no profundo do abismo do oceano. E dizem que o oceano do mar é tão profundo que daria para pegar o pico aí do Everest, colocar lá no fundo que ainda engoliu o Everest inteiro. Então é isso, sai fora. Isso é maldição, ficar pensando no passado. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse feito de outra forma. Isso só traz dor emocional, psicológica e espiritual que vai te paralisar para você trabalhar no teu presente. Sai fora disso, segue a vida. Olha a diferença, como é que eu tava com 8, 9 anos, eu tava na terceira série, fugia do colégio porque criei um trauma, um bloqueio com a professora na época, né? Saí de lá, fiquei anos sem estudar, quando foi com 21 anos de idade, totalmente analfabético, vou falar assim, né? Não era nem um analfabeto funcional, que lê e não sabe o que entende, eu nem lia direito. Então eu chego com 21 anos, sou reprovado na quarta série para passar para a quinta, e porque eu ainda cheguei a estudar na terceira. Então da terceira ainda passei para a quarta no supletivo, mas da quarta para a quinta a professora me reprovou porque eu botava nome de lugares e de pessoas com letra minúscula. Então assim, olha a minha condição. E aí eu joguei tudo para trás, comecei a ler, comecei a estudar, fiz 1, 2, 3, eu estou na minha terceira faculdade e ainda cheguei a fazer 1 ano e meio de educação física. Hoje eu sou professor de yoga, mestre de yoga, eu sou professor de pilates, hoje eu estou fazendo licenciatura em filosofia, sou formado em logística, sou formado em teologia. Então assim, cara, você consegue ir além, o verdadeiro milagre é você. E aí, para encerrar, para concluir aqui, essa segunda parte, né, da minha história, do Jorge Bruno, e depois eu vou tentar escolher os 10 livros que a menina pediu para mim escolher aqui no canal do YouTube, que são muitos livros, então para mim escolher 10 vai ser difícil. Eu vou tentar escolher, mas dentro de um entendimento que tem muitos, né? Tem um filme, para terminar aqui rapidinho, aquele filme Um Amor para Se Recordar, né? Que o rapaz, ele é um vagabundo, marginal, e não quer trabalhar, não quer fazer nada, se envolve com bagunças na escola, e depois ele conhece uma menina que é filha de um pastor, ele começa a ter que fazer um trabalho tipo, acho que é voluntário com ela, e ele acaba se apaixonando por ela, então a vida dele começa a mudar.
né? Só que no final do filme, né, já vou te dar um spoiler aqui, talvez você já até viu, então não tem problema. É um amor para se recordar. No final do filme ele chega, ela falece, né? Ela vem a morrer no filme com câncer, e ele chega no final, ele vai levar um documento que ela tinha entregado para ele, ele vai devolver pro pai, né, o ex-sogro, e dizer que aquele documento tem que ficar na família, né, já que ele não estava mais casado com ela porque ela faleceu, e ele fala pro ex-sogro assim: que triste, né? Ela morreu sem ver o milagre que ela tanto queria. E aí o pai dela fala assim: não, ela viu o milagre. O milagre é você. Você que hoje está fazendo medicina. E era um vagabundo, alguém que não tinha propósito, não tinha sentido, não tinha nada e não era ninguém. Hoje você está estudando medicina para ser um médico. Então, assim, independente do que você passou, do que você viveu, do que você sofreu, dos traumas que foram talvez horríveis, talvez a minha história seja, sei lá, básica demais para um passado que você talvez sofreu muito. Estou falando para você, homem, mulher, estou falando para você, qualquer pessoa, tá? Supere, bote para frente, seja você o teu milagre, ore a Deus. Busque a Deus e bote força em você. Fé em Deus e esperança em você, porque você vai conseguir ainda chegar a lugar mais longe. Seja você o seu milagre. Então, Fragmentos da Vida termina aqui hoje com a segunda parte da história do Jorge Bruno. Um ótimo beijo no teu coração e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Um beijão. Tchau.